Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o bêbado. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 9, vou ler do versículo 20 ao 24. Dizem assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram o seu pai nu. E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. Hoje é 27 de julho de 2023. Santo Deus, perfeito Criador, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Obrigado por esta palavra de hoje, me dê inspiração pelo teu Espírito Santo e sabedoria para transmitir a mesma. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o bêbado. Bom, quero falar hoje de um assunto até polêmico mesmo entre os cristãos. A bebida alcoólica, ou seja, de uma forma química, na linguagem química, é identificada como C2H6O. O que a gente chama de álcool etílico, né? Não quero induzir aqui o ouvinte a nada, tá? Não tenho aqui nenhuma pretensão de construir ou desconstruir, né, a formação de ninguém no que diz respeito aos seus hábitos. Apenas quero mostrar, à luz da Bíblia, essa questão do álcool, da bebida, da embriaguez. No caso aqui, por isso que desse tema, o bêbado. O álcool altera o humor. Estou falando do álcool etílico, da cachaça, do uísque, da cerveja, do vinho, caso aqui de Noé, e outros tipos de destilados, né? Esse tipo de álcool, ele altera o humor e mexe com o metabolismo do indivíduo. Quantas pessoas, né, tiveram suas famílias destruídas, suas próprias vidas destruídas, porque com o efeito do álcool, né, arrumou confusão, briga e perdeu sua própria vida ou matou alguém, entendeu? Ou feriu alguém. Quantas pessoas hoje estão acorrentadas com esse álcool a título de uma situação viciada ou viciosa, que a pessoa não tem mais assim, forças para sair. Perdeu emprego, perdeu família, perdeu dignidade, né? Então, um assunto, gente, que eu gostaria muito, já tem tempo, que eu queria falar sobre ele aqui, tá? Eu queria falar sobre esse assunto na igreja, na minha igreja, por exemplo. Mas como eu sei que não tenho oportunidade para isso, não vou falar, mas falar aqui. Respeitando também todas as diretrizes das igrejas ou do comando das mesmas, no sentido de falar sobre determinados assuntos. Olha, eu quero aqui dizer que nós devemos ter um cuidado muito grande, e isso vale para esse tema de hoje, sobre a interpretação deste seguinte texto que eu vou ler aqui para vocês. Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 10 e 11. Veja o que aqui diz. E, chamando a si a multidão, isso é Jesus, tá? Jesus chamou a multidão, segue o texto. Disse-lhes: ouvi
e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Eu já encontrei pessoas alegando, né, se o hábito de beber, né, bebida alcoólica, uma coisa assim normal, baseado nesse texto aqui. Jesus disse, olha, isso não vai contaminar porque está entrando. Mas veja bem, isso depende do que você vai colocar na sua boca. Se você colocar um punhado de farinha com feijão, macarrão, arroz, né? Estou falando uma linguagem bem nordestina, né? Uma lasanha, pizza e outras coisas, um refrigerante, um suco de graviola bem feito, está entrando pela sua boca, isso é benéfico, né? Não vai te trazer prejuízo. Mas se você coloca, né, um copo de cachaça, 2, 3 cervejas, ou uma mesmo, faz como Noé, né? Coloca uma garrafa de vinho e vira mesmo aquela garrafa, bom, esse é um mal que não só está saindo, como Jesus diz aqui, não é o que sai, as palavras, né, que saem da boca, mas aqui é um mal que vai entrar também pela boca. Então, cuidado na interpretação deste texto. Paulo dá um conselho a todos sobre a questão da bebida alcoólica na sua carta aos Efésios, capítulo 5, vou ler versículo 15, 16, 17, 18, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, pessoas assim que, né, sem noção, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isso aqui inclui a bebida, vê só. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor não é que você beba, tá? Nem é aquilo que eu bebo, isso é para mim. A palavra é para mim. Aí você pode dizer, mas serve Jessé, sabe, uma dose de uísque, um copinho de vinho na hora do almoço. Ei, a senhora, o senhor, você, se contenta com isso? Com a dosezinha? Tá aí o mistério. Agora veja o versículo-chave aqui, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. Mas o vinho aqui, que Paulo menciona, não é só vinho mesmo que a gente conhece não, né? Extraído da uva. Aqui vai o uísque, né? A cachaça, né? Vai como é que chama? O licor, vai a cerveja e tudo mais. Segue o texto. Em que há contenda. A bebida traz contenda. Lembra que falei sobre muitos que já perderam as suas vidas por causa de bebida alcoólica? A contenda, conclui o versículo, mas enchei-vos do Espírito. Alguém diz assim, mas aqui Paulo fala de embriagar-se. Não é apenas tomar uma dose, mas é que eu disse, tem pessoas que não se contentam com uma dose. Então, gente, é melhor evitar o primeiro gole. Eu quero concluir com um conselho também que Paulo dá, é um conselho particular. Esse conselho aqui, que eu acabei de ler de Paulo, né, na igreja em Éfeso, é um conselho para toda a igreja. Mas aqui Paulo dá um conselho particular para uma determinada pessoa. Primeira carta dele, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Vou terminar agora. Veja o que Paulo diz sobre bebida, tá? Parece um paradoxo, mas você vai entender. Paulo diz assim, ó, versículo 23 da sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Ele está falando aqui para Timóteo, jovem Timóteo, pastor Timóteo. Não bebas mais água só, aquela água mineral hoje, né? Mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí alguém diz assim, apontando para esse versículo, Paulo está fazendo apologia à bebida, não é, servo Jessé? E como é que você está dizendo que não é para beber? Gente, Paulo não está dizendo a Timóteo que ele está liberado para beber. Ir na barraca, ir no mercado, comprar um litro de... né, um litrão. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Ou então comprar um litro de vinho, chegar em casa e começar a beber. Paulo, naquela época, o vinho tem um teor medicinal, não é como o vinho de hoje, a fermentação não é como essa de hoje, e ele aliviava determinadas situações. Até porque, gente, se você fizer uma pesquisa, esse processo de fermentação
que não vai dar um resultado, por exemplo, nesse processo, vamos trazer para o álcool, forma assim aquela bebida alcoólica, com aquele teor de álcool, teor de poder anestésico, vamos falar assim, todas elas são extraídas de plantas, de coisas naturais. Por exemplo, a cana-de-açúcar, né? A própria videira, né? Que produz a uva. Enfim, são produtos naturais. Então, Paulo fala da natureza, né? Do suco, da extração da uva, que trazia um resultado positivo para as enfermidades de Timóteo, tá? Bebe um pouco de vinho, não é esse vinho que você conhece, os famosos vinhos de Capelinha da Vida, né? E outros que eu não vou fazer propaganda aqui. Eu estou falando desse assunto, mas eu tenho conhecimento mesmo, viu? De fato. Então, gente, vamos ter cuidado, tá? E saber, né, discernir a palavra de Deus. Não estou aqui, como já disse desde o início, querendo alterar, né, os seus hábitos. Eu mesmo acho que não convém um cristão beber. Pronto, só isso. Tudo me é lícito, Paulo disse, mas nem tudo me convém. Então é legal beber, porque não é uma droga que é ilícita, mas não me convém, por vários motivos, tá? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.